No Caldo de Cultura de hoje, um violento episódio que marcou a história do Brasil. Os 90 anos da Guerra do Contestado são lembrados numa mostra no Museu Paranaense. No estúdio, uma entrevista com o jornalista Ricardo Couto. Ele fala do novo livro, Do Golpe ao Planalto, uma vida de repórter. O processo de curadoria e montagem de uma exposição é revelado pelo artista plástico José Antônio e pelo curador Guilherme Machuca, na preparação da mostra Visibilidades no Museu Oscar Niemeyer. E uma série dos anos 80 ganha a versão cinematográfica. É Miami Vice, comentada pelo crítico Marlon Machado. Olá! O fim de um dos mais sangrentos episódios da história do Brasil é lembrado numa mostra no Museu Paranaense. É a exposição Guerra do Contestado, 90 anos depois. Um dos maiores conflitos agrários da história brasileira. A Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 e 1916 na região de divisa do Paraná e de Santa Catarina. O professor Nilson César Fraga realizou um extenso trabalho de pesquisa sobre o conflito. Ele é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR com a tese Mudanças e Permanências na Rede Viária do Contestado, uma análise acerca da formação territorial do sul do Brasil. O professor realizou a curadoria da exposição, que conta com objetos dos acervos do Museu Paranaense, da Polícia Militar e do próprio pesquisador. Na realidade é fruto de pesquisa desde os anos 90, da época da faculdade, e depois, à medida que as pesquisas foram avançando e as viagens técnicas de reconhecimento pelo contestado, o território do contestado é do tamanho do Espírito Santo, então foram milhares de quilômetros percorridos, entrevistas e visitas, né? Então a população sempre deixa alguma lembrança, né? Uma bala, um pedaço de munição, uma fotografia antiga e depois a aquisição dos livros, né? Ou seja, desde os clássicos históricos logo depois da guerra, que é uma leitura mais militar, até os livros mais atuais e os romances, né? São centenas de romances e muitas teses que surgiram nos últimos anos, principalmente em São Paulo e em Santa Catarina. A Guerra do Contestado foi fruto de fatores como o abandono da população camponesa que habitava a região, a instalação de companhias colonizadoras que expulsavam os caboclos da terra e a presença do terceiro monge, José Maria d'Agostini, líder popular da Guerra do Contestado, que pregava o fim da República. São várias décadas, né? Começa no final do Império, quando o Império, para a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, vai, de certa forma, conceder à Companhia Norte-Americana, do Grupo Farquhar, o mesmo da Madeira Mamoré, 30 quilômetros de cada lado da ferrovia, que entre São Paulo e Rio Grande do Sul, Santa Maria, teria 1.403 quilômetros. E depois, com o advento da República, isso vai ser reduzido a 30. Então, eles vão construir a estrada, vão, de certa forma, rasgar a floresta, que ainda, de certa forma, era desconhecida, para a República, não para os caboclos, né? Até porque os caminhos tropeiros já passavam por ali. E, à medida que descobrem uma imensidão de floresta de madeira de lei, além da araucária, embuia, canela e peroba, eles vão instalar, na região do Contestado, 2 madeireiras, que no caso a de 3 Barras hoje seria a maior das Américas naquela época. O estopim do conflito foi a migração das forças camponesas, chamadas de Quadro Santo, de Taquaruçu, em Santa Catarina, para os campos do Irani, que na época pertenciam ao Paraná. A ação foi considerada uma invasão pelo governo paranaense, que enviou tropas do Exército e da Polícia para deter os camponeses. Até a aviação de guerra foi usada. No primeiro combate, em 22 de outubro de 1912, morreram de um lado o capitão João Gualberto, do outro o monge José Maria. Mas o confronto só seria encerrado 4 anos depois. Ao final da guerra, nós tivemos mais de 13 entradas militares das forças federais, né, no Contestado, mais a Polícia do Paraná, a Polícia de Santa Catarina e centenas de milhares de, entre aspas, né, jagunços contratados por coronéis fazendeiros no Rio Grande do Sul e mais os 200 soldados da Lamber,
que seria uma milícia paralela norte-americana, o que era uma agressão maior ainda para os camponeses. A exposição Guerra do Contestado também apresenta ao espectador fotografias atuais da região do conflito, áreas que 9 décadas depois ainda sentem as consequências da guerra. Na realidade, a região ainda vive a problemática da terra, porque, como em tese eles teriam perdido a guerra, depois nós tivemos um processo de recolonização de boa parte das terras do contestado, principalmente por eslavos, ou seja, ucranianos, poloneses ou alemães e italianos, a maioria vinda do Rio Grande do Sul. E o caboclo que sobreviveu, porque é impossível eliminar a todos, mesmo num genocídio, de certa forma ele ficou à margem do processo, ele ainda está no fundo de muitas fazendas. Hoje a região ainda tem como uma grande base econômica a madeira, não a araucária mais, né, mas o pinus, ou seja, ainda dominado por companhias estrangeiras. Então, a população pobre, até porque a região do contestado ainda é uma região muito subdesenvolvida, vive do plantar e do colher o pinus. Há 40 anos ele se dedica a nos contar boas histórias. Algumas que marcaram o Brasil e o mundo, outras que trouxeram à tona a rotina da gente comum de grandes cidades ou de pequenas vilas. Agora Ricardo Couto divide com o público as andanças, as experiências e as 4 décadas de jornalismo no livro Do Golpe ao Planalto, Uma Vida de Repórter. Ricardo, obrigada pela presença aqui no Caldo de Cultura. Obrigado pelo convite, Patrícia. E como é que foi a confecção, né? Como resgatar essas memórias e traduzir tudo nesse livro? Foi muito difícil, né? Porque é uma autobiografia, né? Eu passei a vida inteira falando da vida dos outros, que é o trabalho do repórter. E aí o editor, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, pediu que eu contasse a minha história. E aí eu fui conversar com colegas no começo, quando eu fiz a sinopse da história, para ver o que eles lembravam de alguns episódios, né? E cada um lembrava de um jeito diferente. Aí saía a briga entre os velhos, um achando que o outro estava mais gagá e tal, né? E eu vi que esse não era o caminho, né? Eu não tinha muito material comigo, alguma coisa eu tinha guardado. Para fazer uma pesquisa em biblioteca, em arquivos, ia levar 10 anos, né? Aí eu resolvi fazer um livro com aquilo que eu tinha guardado na memória afetiva, né? Falei, olha, aquilo que eu guardei é porque é importante. O que eu não lembro, não passou e não é importante. Só que na hora de escrever eu sentia falta de documentos para dar. Eu encontrei um baú da minha mãe, que tinha falecido pouco antes, que tinha tudo. Tinha não só muitas reportagens minhas, mas tinha também a história da família, que eu não conhecia direito, né? Porque meus pais vieram da Europa depois da guerra e evitavam falar desse período, né? Aí tinha manuscritos dela falando do tempo de guerra e muito material do meu trabalho nesses 40 anos. Foi isso que me ajudou. Nesses 40 anos de trajetória, qual é a história que mais te marcou? Eu acho que a cobertura da campanha das diretas, que foi importante não só para mim, profissionalmente, mas eu acho que foi um divisor de águas na história recente do Brasil. Que o livro tem esse título, Do Golpe ao Planalto, é do golpe de 64, quando eu comecei a trabalhar, ao Planalto em 2004, uns 40 anos, quando eu trabalhei com o presidente Lula. E eu acho que a campanha das diretas foi um divisor de águas, foi quando o povo brasileiro ficou de pé, foi à luta, né? A emenda Dante de Oliveira, a emenda das diretas, foi derrotada naquela ocasião, mas o povo reconquistou a democracia, né? E a primeira eleição direta para presidente da nossa geração foi em 89. E eu tive a oportunidade, eu sempre digo que eu sempre tive no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? De trabalhar com um velho amigo, que era o Lula, e que pela primeira vez iria votar para presidente, eu também, né? Eu não queria ser assessor, porque eu não tenho muito jeito para isso, que eu sempre fui repórter. Ele falou, não me enche o saco, eu também nunca fui candidato a presidente, vamos trabalhar juntos. Depois trabalhei em 94, em 2002, e as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida e eu acho que na vida do país também. Quer dizer, hoje a gente vive numa democracia plena, com liberdade, eu acho que o país melhorou muito de 64, quando eu comecei para cá, em todos os sentidos, qualquer indicador que você pega, econômico, social. E essa coisa da democracia que foi a grande conquista, né, depois de 20 anos de ditadura. Qual a diferença entre fazer jornalismo lá no começo e fazer jornalismo hoje? O que é que mudou? Bom, mudou que agora não tem mais censura no jornal, né? Agora, no trabalho nosso não mudou muita coisa, porque eu acho que a natureza do trabalho jornalístico não muda, nem de uma mídia para outra, nem de um veículo para outro. É você buscar uma história nova, buscar informações e contar para as pessoas, né? Mesmo na época da censura, no Estadão, quando eu comecei, a gente fazia reportagem, como se não existisse a censura, e deixava para eles cortarem depois. Então, nosso trabalho era escrever e eles cortavam.
O que acontece hoje, nesse campo, acho que houve um retrocesso. Hoje as reportagens nem são feitas, né? Então, se o censor fosse trabalhar no jornal, não teria muito o que cortar. Que o jornalismo mudou muito, ficou muito de gabinete, muito de bastidores, muita política, né? Tem Brasília demais na nossa imprensa e Brasil de menos. Não é possível que, num país de 180 milhões de habitantes como nós, não tenha uma boa história para ser contada de um dia para o outro. E eu acho que os jornais estão todos muito parecidos, o noticiário parece que é uma pessoa só que faz tudo, né? E aí acontece isso, quer dizer, o cidadão brasileiro leva uma vida e jornalistas e políticos parece que vivem num mundo à parte. Uma coisa que você coloca no livro é a importância de contar a história das pessoas comuns. Às vezes, não apenas repercutindo fatos de grande importância, mas mostrar o exemplo e trazer à tona os fatos da vida. Você não ficar só nos números, né? Porque houve um momento também que tinha muito noticiário econômico, estatístico e tal. E eu me lembro de uma reportagem que eu conto no livro, que o chefe lá na Folha de São Paulo me chamou e falou, olha, tem 1.500.000 desempregados em São Paulo. Esse número, o que quer dizer isso? Quem são essas pessoas, né? Como é que vivem ou sobrevivem, né? Me acha uma família em que o marido e a mulher estão desempregados e conta como é que é o cotidiano deles. E eu tinha boas relações na igreja, que eu era membro da Comissão de Justiça e Paz, e as pessoas da igreja ajudam muito os jornalistas porque estão em contato com o povo simples, né? E o padre Fernando Altmaier, essas coisas que uma história vai puxando a outra. Eu tinha feito a cobertura da ordenação dele como padre, né? E aí eu procurei o padre Fernando, expliquei o que era e falei, vamos lá. Porque o povo pode também é muito desconfiado, né? Chega um repórter, fotógrafo na casa dele, ele me ajudou. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Todo mundo sabia que tinha desemprego e tinha fome. Mas a Folha de São Paulo deu a reportagem, uma página com uma foto enorme dessa família em volta de uma mesa vazia, sem nada, e a cara das pessoas, né? E aquilo chocou muita gente. Veio tanta ajuda para eles que o padre teve que levar as coisas para a igreja, comida, roupa e oferta de emprego. Então aquela reportagem ajudou não só aquele casal, mas o bairro inteiro, que eles acabaram distribuindo os mantimentos, as roupas e até as ofertas de emprego, né? Então eu acho que o jornalismo não é só você contar a história, mas a partir dessa história você tentar transformar a realidade. Claro que você pode dizer isso é uma coisa romântica, eu já ouvi muito isso, mas se não for assim não vale a pena. Eu fiz isso a vida inteira e eu gosto, eu acho que é a melhor profissão do mundo. Se eu tivesse que começar tudo de novo, faria tudo igual. Você participou, há pouco você falou do Lula, e você participou muito de perto dessa trajetória dele, desde o ABC até o Planalto. Hoje, que visão você tem do Lula? O Lula se transforma num mito? Olha, ele nunca teve esse negócio, sabe, do mito. Eu, às vezes, ficava preocupado nas campanhas, principalmente no Nordeste e na última também, quer dizer, essa adoração que o povo tem por ele, né? Ele nunca fez por isso, porque ele é um cara simples, sabe? Ele conversa como a gente está conversando aqui e tal. Mas eu acho que a identificação que a grande maioria do povo tem com ele, quer dizer, é um deles, né, um do povo que chegou lá, né? Eu acho que isso explica, inclusive, as pesquisas agora, faltando um mês para a eleição, essa identificação que o presidente Lula tem com a população. E isso vem desde o tempo do sindicato, né? Eu me lembro que nas primeiras assembleias no estádio Vila Euclides, que são histórias que eu conto no livro também, em vez de ele entrar pela porta que levava direto ao lugar que ele ia falar, que às vezes tinha 70, 80 mil pessoas ali, ele entrava pelo outro portão, ao contrário, e atravessava aquela multidão ali, né? Eu falei, porra, por que você não vai direto ali? Eu falei, não, eu tenho que ouvir o que as pessoas estão pensando. Então ele acaba transmitindo o sentimento das pessoas, né? E eu acho que é isso que explica que é um fenômeno, né? Com todas as críticas que ele sofreu no último ano, né? O massacre que houve da imprensa, e o governo continua com alto índice de aprovação, né? De um lado é isso, e de outro também, eu acho que a vida das pessoas melhorou. É muito simples, né? As pessoas não ligam muito para política, para CPI, dossiês, fitas, aquele negócio todo. O cara fala assim, nos últimos 4 anos, a minha vida está melhor ou está pior? É isso. 40 anos de experiência conversando de políticos a pessoas comuns, você deve ter colhido algumas opiniões sobre o que é necessário para o país melhorar. Na tua opinião hoje, o que é necessário para o Brasil dar certo? Olha, eu acho que não existe, viu, Patrícia, uma receita, uma coisa para fazer um milagre. Eu não acredito nisso. Eu acho que é um processo de evolução permanente. Se eu tivesse que destacar uma coisa hoje, é a necessidade de uma reforma política. Nos 2 anos que eu fiquei em Brasília, eu senti isso. Eu acho que com o atual sistema político, seja quem for o governo, quem for o presidente, é muito difícil, né?
Tem que ter uma maioria parlamentar mais sólida, tem que ter fidelidade partidária, financiamento público de campanha, tem que mudar as regras do jogo, né? Que eu acho que a reforma política que o Fernando Henrique não fez e o Lula também não fez, é a mãe de todas as outras reformas. Aí tem a reforma tributária, uma série de outras coisas, mas essa é a principal. E a outra coisa, eu acho que o povo brasileiro precisa se mobilizar novamente em torno de bandeiras, de causas. Eu acho que está todo mundo só cuidando do seu pedaço, né? Então eu imagino que um dia ainda vamos ter uma mobilização, como foi da campanha das diretas, em que o povo pegou o destino nas suas mãos. Eu acho que falta isso. E não esperar que tudo venha do governo. Ricardo, obrigada pela tua presença aqui no Caldo de Cultura. Obrigado você, Patrícia. E daqui a pouco, como foi o processo de montagem e curadoria da mostra Visibilidades, do artista plástico José Antônio? E a série Miami Vice é a estreia do cinema, comentada por Marden Machado. O Centro de Controle de Envenenamentos, ele é um serviço de consultoria para as urgências toxicológicas e os acidentes com animais peçonhentos. As informações elas são prestadas 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de um plantão telefônico gratuito, o 0800 410 148, e orienta principalmente os médicos, outros profissionais de saúde e a população em geral. Disponibilizamos do soro antiveneno peçonhento para todo o serviço de saúde que fizer a solicitação frente a um caso de envenenamento por cobra, aranha, escorpião ou lagarta. O nosso ambulatório ele funciona diariamente em todos os dias úteis através de consulta pré-agendada. E no momento, os trabalhos de prevenção estão voltados para as principais circunstâncias de envenenamento, que são as intoxicações com crianças dentro de casa, com os animais peçonhentos, principalmente a aranha marrom, e os raticidas clandestinos. Antes de ser aberta ao público, uma exposição exige planejamento. O Caldo de Cultura acompanhou um pouco do trabalho conjunto de artista e curador durante a montagem da mostra Visibilidades, do artista plástico José Antônio, no Museu Oscar Niemeyer. Objetos que parecem vestígios de um passado distante. Ferro, couro, tecidos, papéis dão origem ora a espécies de casulos, ora a instrumentos primitivos. A arte de José Antônio é a da transformação. Eu acho que uma função de alguns artistas também é dar visibilidade a essa. A minha proposta é dar visibilidade a essas coisas belas, né, ou que a natureza produziu, ou que o próprio homem produziu, né, com o decorrer do tempo, né. A perenidade do material não preocupa o artista, mas as possibilidades plásticas, as texturas, as formas que dele podem ser extraídas. Então eu tento reciclar alguma coisa no meu trabalho, e também alguma coisa desse material serve como material de pesquisa mesmo, né? É uma biblioteca, são fontes de informações para formas, né? Desenhos, texturas, cores. Eu acho que a coisa está aí para a gente, é só você se capacitar a ver, né? Para a montagem da mostra Visibilidades no Museu Oscar Niemeyer, José Antônio trabalhou em conjunto com o professor de História da Arte e crítico chileno Guilhermo Machuca. A exposição traça uma linha entre as obras antigas e as recentes. Decidimos fazer uma síntese. O curador conta que elegeu trabalhos dos últimos 5 anos, que pudessem mostrar diferentes modalidades visuais em temas, cores e formas, indo da pintura à instalação escultórica, que estão presentes na poética do artista. A definição de como será uma mostra começa com visitas ao ateliê para a escolha dos trabalhos. Neste momento, podem aparecer divergências entre curador e artista sobre as diversas visões da obra.
mas o debate traz ganhos para ambos, com a descoberta de outras nuances e leituras do trabalho. Segundo o curador, juntar um texto, um olhar teórico e uma visualidade é algo desafiador, mas a união de artista e de curador é produtiva quando há o aprendizado e o crescimento mútuo. E do artista, e o artista aprenda do texto. Então é um trabalho, digamos, de crescimento mútuo. Colin Farrell e Jamie Foxx são os astros da versão para o cinema da famosa série de TV dos anos 80, Miami Vice. O roteiro e a direção do filme estão nas mãos de Michael Mann, que foi produtor executivo da série original. Marden Machado, qual é o resultado desta versão cinematográfica de Miami Vice? Bem, o Michael Mann, apesar de ter sido só o produtor executivo da série, mas ele, apesar de não ter criado, ele deu todo o formato que consagrou a série naquela época, a temática, a forma como a história era contada e tudo mais. Só que nessa transposição, acho que foi intencional dele desligar qualquer elo que pudesse haver entre o filme e a série. Aquele penteado, o terninho e tudo, isso tem um pouco, mas não naquelas cores bem berrantes, coloridas demais, como era no seriado. A ação se passa pouco em Miami, apesar de Miami ser o foco de tudo. E ao contrário do seriado, que tinha muita luz natural, mostrava todo aquele sol constante de Miami, o filme é muito noturno, é bem pesado, é tenso. E Michael Mann, que adora fazer experimentos com equipamentos digitais, pegou toda a experiência que ele adquiriu com o Colateral, que foi o filme anterior dele, que foi quase todo capturado durante a noite em Los Angeles com câmeras digitais de alta resolução, aplica o mesmo equipamento no Miami Vice com resultados surpreendentes. Tem sequências assim, fotografadas dentro de boates, de casas noturnas, com câmera digital, e você consegue perceber tudo, uma qualidade de captura muito legal. E o filme prende a atenção, é aquele bom policial, você sabe desde o começo quem está do lado do bem, quem está do lado do mal, mas o filme não é muito maniqueísta, ele não fica fazendo joguinho de lição de moral de um lado para o outro, ele conta a história. Tem duas personagens bem definidas. O filme, como é comum em todos os filmes do Michael Mann, ele já começa, ele não perde tempo com letreiro, com prólogo, com nada. O filme vem de cara e você, de repente, está dentro da ação e começa a acompanhar o Sonny e o Rico, os problemas que estão surgindo, uma mudança de rumo que acontece já no comecinho, e o filme vai te envolvendo, criando aquela expectativa. Um policial eficiente, um bom filme para o final de semana. E o Michael Mann estourou de longe assim, o orçamento, né? Eram 125 milhões e passou para 180. Eles sempre estouram. Eles tiveram um problema sério. Parte do cenário foi destruída por conta, não sei se foi um maremoto, um furacão, uma coisa assim. E isso atrasou um pouco, tiveram que refazer todo o cronograma de filmagens, mas tradicionalmente ele costuma estourar os orçamentos. Foi assim com O Último dos Moicanos, foi assim com o Ali, foi também com o Colateral, isso já é um pouco de praxe. Não sei se era assim na época do Miami Vice, mas, de qualquer maneira, é meio que tradicional do Michael Mann, esse rigor profissional, esse perfeccionismo exacerbado dele, que você percebe nos filmes que ele faz, mas ele sempre estoura os orçamentos. E os atores, o Colin Farrell e o Jamie Foxx, se saem bem no papel desses policiais? Sim, em nenhum momento você lembra dos atores da série. Aliás, em nenhum momento você lembra da série. Isso que eu achei bem interessante no filme, ele não traz assim uma coisa assim saudosista, como algumas séries que depois viraram filme e costumam trazer. É um filme que, por acaso, por coincidência, tem duas personagens que já foram utilizadas antigamente num seriado de TV. E a temática é basicamente a mesma, são dois policiais que trabalham disfarçados para desbaratar gangues de tráfico de drogas, de armas e tudo. Essa é a única coisa que você consegue ligar ao seriado, além do próprio diretor e roteirista, que é o Michael Mann. O resto, completamente diferente. Algumas séries de TV famosas foram transformadas em filmes com um grande sucesso. A gente pode pensar em O Fugitivo, naquele do Elliot Ness também, dos Intocáveis, e nas próprias Panteras a gente também pode falar. Desses que você citou, a gente pode elencar como melhores transposições de série de TV para cinema. O Fugitivo, que é um exemplo bem acabado. A própria história do Fugitivo, ela pôde ser contada num filme de maneira bem
bem coerente, sem muita barriga, sem muitos problemas. Ela flui muito bem. Os Intocáveis também foi uma excelente transposição. E agora o Miami Vice. As Panteras, eles já desvirtuaram um pouco a coisa. Havia muitos egos envolvidos, o que dificultou um pouco o relacionamento durante a produção do primeiro filme, principalmente durante o segundo, e isso fica bem claro, o segundo é muito irregular. E o diretor também ele tinha uma visão, eu acho que o diretor das Panteras, o Mike D, acha que fazer um filme é fazer cortes rápidos. Então, o filme é tão acelerado que você não consegue seguir nada, ele não dá tempo de você respirar. E isso não costuma funcionar muito bem. Diferentemente dos Intocáveis. Não, os Intocáveis e o Brian De Palma, em cima de um roteiro do David Mamet, são dois grandes, o David Mamet também é diretor de cinema, o Brian De Palma já trabalha em cinema há muito tempo, são dois grandes realizadores, e teve um elenco assim escolhido a dedo, e o Brian De Palma quis fazer um filme na melhor tradição de narrativa clássica hollywoodiana. Então o filme tem toda aquela castilhinha boa de se contar uma história, aquele começo, mostrando separadamente cada personagem, contando a historinha desde o começo, o vilão, o principal motivo da história, a história vai se desenvolvendo, as coisas ficam bem delineadas, bem definidas, você torce pelo mocinho desde o começo, apesar de achar o bandido fascinante. Então, e o filme tem um clímax, tem todo aquela estrutura de uma narrativa clássica que funciona bem quando é bem dirigida e bem contada. O mesmo acontece com O Fugitivo. E por conta disso, não é à toa que são os mais lembrados, os que fizeram maior sucesso, os que são sucesso até hoje, em locadoras, em lojas que vendem DVD, são filmes que estão sempre bem procurados. E esse fim de semana a gente tem mais uma estreia nacional. Trair e Coçar é só começar, e como é que é? Pois é, né? Falar o que desse filme? Olha, eu vou ser curto e grosso mesmo. Não vai ver, é ruim demais. Não tem ritmo, é mal dirigido, mal encenado, mal escrito. É perda de tempo. Apesar de ter 80 e poucos minutos, você não vê a hora do filme acabar. Miami Vice tem um pouco mais de 2 horas, mas é um filme que te prende desde o começo. Então... Começou a olhar no relógio. Não dá certo. O Hitchcock costumava dizer que você consegue ver se um filme está bom ou não, e ele observando os espectadores assistindo aos filmes dele. Ele disse, um diretor percebe que um filme não está agradando quando a pessoa que está assistindo ou levanta para ir ao banheiro ou começa a olhar demais para o relógio. Então, comigo aconteceu as duas coisas, vendo Trair e Coçar é só começar, então fuja disso. Então a pedida é Miami Vice. É Miami Vice. Dos que estão estreando esse fim de semana é Miami Vice. Marden, obrigada pela tua participação aqui no Caldo de Cultura e até a semana que vem. Até semana que vem. E o Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br e até o próximo programa.